Quero te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Tiago. Tiago, capítulo 3. Versículos 1 a 12. Tiago, capítulo 3, versículos 1 a 12. Nós vamos falar a respeito de um tema que, de uma forma ou outra, atinge todos nós. Nós vamos falar a respeito do cuidado com a língua. Cuidado com a língua. Sem dúvida alguma, de uma forma ou de outra, o Senhor vai trabalhar em cada um de nós por meio da sua palavra. Tiago, capítulo 3, versículos 1 a 12, enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, eu aproveito para destacar o quão prático este livro é. É um livro daqueles que a gente lê e ele já diz para a gente exatamente como nós devemos proceder. Um livro que nos dá uma série de conselhos de aplicação imediata. Assim como o livro de Provérbios é repleto de sabedoria prática no Antigo Testamento, este é um livro de sabedoria prática no Novo Testamento. Tiago é como se fosse o livro de Provérbios do Novo Testamento. E nesse capítulo que nós vamos ler, o subtítulo, inclusive, da minha Bíblia, Almeida século 21, é O Cuidado com a Língua. Alguém tem esse tipo de subtítulo também? Cuidado com a língua. O texto diz o seguinte, Tiago 3, de 1 a 12. Meus irmãos, muitos de vós não devem ser mestres, sabendo que seremos julgados de forma mais severa. Todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, esse homem é perfeito e capaz de refrear também seu corpo inteiro. Se colocamos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam, então conseguimos dirigir-lhe todo o corpo. Vede também os navios, embora tão grandes e levados por ventos impetuosos, são conduzidos por um pequenino leme para onde o timoneiro quer. Assim também a língua é um pequeno membro do corpo, mas se gaba de grandes coisas. Vede como um grande bosque é incendiado por uma pequena faísca. A língua também é um fogo. Sim, como um mundo de maldade, ela é colocada entre os membros do nosso corpo, contamina todo o corpo e põe em chamas o curso da nossa existência, sendo, por sua vez, posta em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, aves, répteis e animais marinhos doma-se e tem sido domada pelo gênero humano. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode conter, está cheia de veneno mortal. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Será que da mesma fonte podem jorrar água doce e amarga? Meus irmãos, acaso uma figueira pode produzir azeitonas, ou uma videira figos? Tampouco uma fonte de água salgada pode dar água doce. Quero te convidar a fechar os seus olhos, nós vamos orar mais uma vez. Deus amado, santifica-nos na verdade, a Tua palavra é a verdade, Deus. Nós estamos agora com as nossas Bíblias abertas, expostos diante do Senhor,
com a ardente expectativa de que o Senhor fale conosco e nos conduza de fato à santidade e nos conduza a uma vida e a um proceder que sejam mais agradáveis a Ti, que o Senhor fale aos nossos corações e nos permita ouvir a Tua doce e firme voz, nos direcionando e nos dando o caminho a seguir, Pai. Que somente o Senhor tenha voz e espaço neste momento, porque nós estamos aqui para ouvir o Senhor e o Senhor somente, Pai. De mim mesmo não possuo nada para dar ao teu rebanho, e é por isso que eu te peço que o Senhor tenha misericórdia de mim e fale por meio desse instrumento falho, pequeno, extremamente limitado, Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Cuidado com a língua. Era uma vez 3 irmãos em Cristo, membros de uma igreja muito grande, que serviam no mesmo ministério. E embora eles servissem no mesmo ministério, eles não tinham uma afinidade tão grande assim, não eram amigos íntimos, de modo que um não conhecia profundamente o outro. Mas até que determinado dia, depois de uma pregação do pastor sobre a importância de orar juntos, a importância de caminhar junto com outras pessoas, a importância de se abrir com outras pessoas, aqueles 3 irmãos em Cristo, membros do mesmo ministério, decidiram começar a desenvolver o hábito e a prática de se reunirem para orar. E eles combinaram então de se encontrar na igreja num determinado dia para ter o seu primeiro momento de oração. Eles se reuniram então e começaram a fazer como nós temos o costume, a compartilhar os seus pedidos e as suas necessidades. Um deles falou então: irmãos, eu gostaria de pedir que vocês orassem por mim, porque eu enfrento uma luta muito grande na área financeira. Dinheiro é uma coisa que me atrai muito. Eu sou facilmente atraído pelo dinheiro e eu tenho enfrentado muita tentação nesse sentido no meu trabalho. E eu preciso que vocês orem por mim, porque está difícil, está muito difícil. Os outros 2 então falaram, encorajaram: não, nós vamos orar e Deus vai te dar vitória nessa área da sua vida, meu irmão. Um segundo então começou a expor o seu pedido de oração e disse: já que você se abriu com relação à sua dificuldade na área financeira, eu preciso confessar que eu sou muito tentado na área do sexo. É uma grande luta para mim, uma grande dificuldade na minha vida. Os irmãos não imaginam as lutas que eu tenho passado, e eu queria pedir que vocês orassem por mim. E ele foi da mesma forma encorajado: não, meu irmão, fica firme, porque Deus vai te dar a vitória. Até que chegou o terceiro irmão então, e diante de tudo aquele que ele tinha ouvido, ele foi expor o seu pedido de oração. Meus irmãos, eu quero pedir que vocês orem por mim também. Uma área que eu tenho muita dificuldade é de segurar a minha língua. Eu estou doido para sair daqui e contar isso para todo mundo. Que situação! Segurar a língua, controlar a língua, é um grande desafio para algumas pessoas. Nesse sentido da ilustração, no sentido da fofoca, no sentido do passar adiante aquilo que lhe foi confiado em segredo. Mas a grande verdade é que o segurar e o controlar a língua, para que não nos tornemos pessoas fofoqueiras,
é apenas um dos aspectos para os quais precisamos atentar no cuidado com a língua. É apenas uma das maneiras que precisamos desenvolver o cuidado e o controle com a língua. O texto que nós lemos nos dá algumas informações muito profundas, muito severas com relação à língua. De modo que, antes de nós olharmos para 4 aspectos, 4 áreas nas quais todo cristão precisa ser extremamente cuidadoso e cauteloso com a sua própria língua, antes de olharmos para essas 4 áreas da nossa vida que envolvem a língua e que precisam de atenção bastante cuidadosa, nós vamos ver algumas informações severas com relação à língua. Informações com relação à língua e depois 4 áreas nas quais precisamos prestar bastante atenção. Primeira informação, primeiro fato a respeito da língua. Uma língua que não é domada, que não é controlada, uma língua que não recebe atenção, pode levar à condenação. Uma língua que não é controlada pode levar à condenação. Esses 12 versículos que nós lemos falam, quase todos eles, a respeito da língua. Menos um. Num primeiro momento, parece não ter nada a ver com esse contexto, que é justamente o versículo de número 1. Meus irmãos, muitos de vós não devem ser mestres, sabendo que seremos julgados de maneira mais severa. Depois, Tiago começa a falar claramente a respeito da língua. Mas no primeiro versículo, ele parece estar falando de uma coisa que não tem nada a ver com a língua. Ele está falando sobre ser mestre. O que é que ser mestre tem a ver com a língua? A relação está no fato de que os mestres são aqueles que têm maior alcance por meio da sua fala. A língua de uma pessoa atinge bastante gente, mas a língua de alguém que fala publicamente atinge muitas mais pessoas. A língua de um mestre precisa de atenção redobrada, porque o alcance é muito maior. Mas o ponto de conexão é a língua. Todo mundo deve tomar cuidado com a sua própria língua. Ainda mais quem tem muito alcance. Ainda mais quem influencia muita gente. E é necessário que tomemos esse cuidado, porque seremos julgados de forma mais severa. Os mestres de forma mais severa. Mas todos, dependendo de como lidarem com a sua própria língua, enfrentarão algum tipo de juízo. E essa é a primeira informação que nós precisamos ter em mente. Uma língua não controlada, uma língua que não é domada, está sujeita a juízo e julgamento. Quem muito influencia, um juízo e julgamento mais severo. Quem menos influencia, um juízo e julgamento menos severo. Mas, inevitavelmente, uma língua não controlada e não domada está sujeita a julgamento. Primeira informação que nós precisamos saber com relação à língua. Segunda informação que nós precisamos saber é que controlar a língua é sinal de maturidade espiritual. Saber segurar a língua, saber o que falar, saber a hora de falar, saber como falar e também saber o que não falar, a hora de não falar, é sinal de maturidade espiritual. É sinônimo de crescimento, de progresso na caminhada cristã. É exatamente isso que o versículo 2 deixa claro.
Todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, esse homem é perfeito e capaz também de refrear o seu corpo inteiro. O ser humano é falho, o ser humano é pecador, e você sabe melhor do que ninguém o quão pecador você é. Assim como eu sei melhor do que ninguém o quão miserável pecador eu sou. Todos tropeçamos em muitas coisas, mas a língua é especial. E o texto vai adiante para dizer que se alguém não tropeça no falar, essa pessoa não é um infante na fé. Essa pessoa não está iniciando a sua caminhada. Se alguém tem capacidade, se alguém conseguiu desenvolver controle sobre a sua própria língua, ainda que eventualmente escorregue, ainda que eventualmente deslize de uma maneira ou de outra, essa pessoa que não tropeça no falar é perfeita. Isso não quer dizer que essa pessoa não tem mais pecado, essa pessoa virou um santo e realiza milagres agora. Não é isso que ser perfeito significa nesse texto. Ser perfeito é um sinônimo de atingir a maturidade. Nós podemos ler esse texto da seguinte forma: todos tropeçamos em muitas coisas, mas se alguém não tropeça no falar, se alguém consegue controlar a sua própria língua, nos diversos aspectos necessários, essa pessoa é madura na fé. Ela é capaz de cuidar do seu próprio corpo, ela é capaz de exercer domínio próprio, que é exatamente uma característica das pessoas amadurecidas na fé e no relacionamento com Deus. Saber controlar a língua, conseguir controlar a língua e, de fato, fazê-lo, é sinal de maturidade espiritual. De modo que você pode avaliar como está a sua vida com Deus, o seu progresso na fé, de acordo com a sua língua. Controlar aquilo que a gente faz é mais fácil do que controlar aquilo que a gente fala. Segurar as nossas ações é mais fácil do que segurar as nossas palavras. De modo que você pode avaliar a sua vida espiritual, o seu progresso com Cristo, por meio das suas palavras. E saber controlar a língua é um sinal de maturidade espiritual. Segunda verdade. Terceira verdade, a língua é extremamente poderosa. A língua é extremamente poderosa, é um poder desproporcional atribuído à língua. Veja o versículo 4. Vede também os navios, embora tão grandes e levados por ventos impetuosos, são conduzidos por um pequenino leme para onde o timoneiro quer. A comparação que Tiago faz para a língua é com um navio. Um navio é uma monstruosidade, algo gigantesco, que precisa de muita gente envolvida ali, servindo para que ele possa funcionar corretamente. Mas lá embaixo do navio, escondido sob as águas, tem esse tal desse leme. Uma peça pequena quando comparada ao restante do navio. Fica escondida no navio. Não é a primeira coisa que as pessoas veem quando olham para o navio. Está lá debaixo dele. Mas ainda que esteja escondido, ainda que seja pequeno, extremamente pequeno quando comparado ao restante do navio, tem o potencial e o poder de levar o navio para um lado e para outro.
Essa é a ideia que Tiago quer que tenhamos do poder da língua. Tiago deixa muito claro, a língua é extremamente poderosa. Tão pequena, fica escondida dentro da nossa boca. Mas que poder está nesse órgão para causar bem ou causar destruição? Para encorajar e colocar a pessoa lá em cima, ou para destruir uma pessoa e colocar ela lá embaixo? A língua é extremamente poderosa. Quem nunca prometeu uma coisa e se arrependeu depois daquilo que prometeu e ficou pensando e remoendo? Meu Deus, por que eu fui falar aquilo? Por que eu fui abrir a minha boca? Agora eu tenho que fazer um negócio que eu não queria fazer, só porque eu disse que ia fazer. Uma palavra, uma fala, muda o curso da nossa vida. Nos leva a fazer coisas que a gente decide depois e percebe que não queria fazer. Nos impede de fazer coisas que nós depois nos damos contas. Por que eu não disse sim, ao invés de dizer não? Tão pequena, mas ainda assim extremamente poderosa. Quarta e última afirmação com relação à língua, para nós olharmos algumas aplicações específicas. Todos precisamos ser extremamente cuidadosos com a língua. Todos precisamos ser extremamente cuidadosos com a língua. A língua não controlada pode trazer destruição e condenação. Controlar a língua é sinal de maturidade espiritual. A língua é extremamente poderosa. E todos nós precisamos ser muito zelosos e cautelosos com aquilo que sai da nossa boca. Afinal de contas, não é aquilo que entra em nós que nos contamina, mas é aquilo que sai da nossa boca. Versículos 5 e 6 dizem: assim também a língua é um pequeno membro do corpo, mas se gaba de grandes coisas. Vede como um grande bosque incendiado por uma faísca. A língua também é um fogo. Sim, como um mundo de maldade, ela é colocada entre os membros do nosso corpo, contamina todo o corpo e põe em chamas o curso da nossa existência, sendo, por sua vez, posta em chamas pelo inferno. Tiago comparou a língua a um navio, para falar do seu poder. E agora ele compara a língua a uma pequena faísca, no meio da floresta. Aquilo que começa como um palito de fósforo que não foi apagado, como uma ponta de cigarro, aquilo que começa como uma coisa pequena, vai crescendo, crescendo, crescendo e incendeia toda a floresta. A língua é comparada a um fogo que traz destruição, que queima tudo ao seu redor e ela mesma, no fim das contas, se não for cuidada, se não for domada, é ela própria queimada no inferno. A língua também é um fogo, sim, como um mundo de maldade, ela é colocada entre os membros do nosso corpo, contamina todo o corpo e põe em chamas o curso da nossa existência. Olha só o que a sua língua é capaz de fazer. Colocar em chamas todo o curso da tua existência. Você já parou para pensar que a língua tem esse poder de colocar em chamas todo o curso da sua existência? Isso necessariamente implica dizer que todos nós precisamos ser cuidadosos com a língua. Todos nós precisamos aprender a controlar a nossa língua. A língua revela, na verdade, quem nós somos. Você quer conhecer uma pessoa?
Presta atenção no discurso dela. Presta atenção na forma que ela fala, nas coisas que ela fala. Presta atenção naquilo que ela solta. E às vezes ela até se dá conta, opa, não devia ter dito isso. Opa, não devia ter dito desse jeito. Não devia ter deixado isso ser externado. A língua revela quem nós somos. E por isso nós precisamos de muito cuidado com ela. 4 áreas nas quais todos nós somos chamados à atenção e somos chamados a ter um maior zelo e um maior cuidado com as nossas palavras. E agora eu te convido a abrir sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, o capítulo 4, versículo 25. Efésios 4, 25. Você está comigo até aqui? Que Deus nos ajude a segurar a nossa língua das mais diversas formas possíveis e não colocar em chamas o curso da nossa existência. Por isso, abandonai a mentira e cada um fale a verdade com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Primeira área que todos nós precisamos de extremo cuidado é com a mentira. Por isso, abandonem a mentira e cada um fale a verdade com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. A mentira é claramente condenada e reprovada por Deus ao longo de toda a Bíblia. Desde as primeiras páginas da Bíblia, a mentira é vista como algo reprovável diante de Deus. A mentira foi uma das coisas proibidas por Deus ao entregar a essência dos seus mandamentos a Moisés e ao seu povo. Quando ele disse: não dirás falso testemunho contra o seu próximo. Não minta. Não minta. A triste realidade é que alguns cristãos ainda não aprenderam a controlar a sua língua nesse aspecto. Ainda não aprenderam a domar a sua própria língua com relação à mentira. Então nós olhamos para a palavra de Deus e lemos: abandone a mentira e cada um fale a verdade com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Mentira tem um potencial destruidor terrível. Quantas pessoas nós não ouvimos falar hoje, por exemplo, que foram vítimas de fake news? Eu li a respeito de um homem, por exemplo, que alguém entrou num restaurante e passou lá muito tempo consumindo, deu cerca de R$3.000 de despesa naquele restaurante. Depois ele saiu e foi embora sem pagar. E alguém criou a notícia de que tinha sido uma outra pessoa. E aquela outra pessoa começou a receber, então, diversas ameaças. Olha, você foi no meu restaurante e você comeu e não pagou, e eu vou te pegar, eu vou te encontrar, e eu vou fazer justiça, e isso e aquilo. Por conta de mentira. Por conta de uma falsa notícia. Ah, mas a mentira branca não tem problema. Ah, a mentira branca que é mais imunda do que outra coisa. Nós precisamos aprender a controlar a nossa língua com relação à mentira. Você e eu, por sermos humanos, constantemente somos tentados a alterar um pouquinho a verdade, a mudar uma informação para resolver a situação e deixar um pouquinho melhor. Na verdade, o ser humano mente por alguns motivos. Por medo. Meu Deus, se eu falar a verdade, eu vou enfrentar um problemão.
Se eu falar a verdade, eu não quero nem imaginar o que pode acontecer. Para evitar responsabilidade ou ser responsabilizado. Mas foi você que fez ou não foi? Eu não sei nem do que você está falando. Para obter vantagem, se essa informação for um pouquinho alterada, o lucro aumenta muito. Se isso daqui for um pouquinho modificado, vai trazer muito benefício. E aí nós retornamos à palavra de Deus, em Efésios, o capítulo 5, versículo 4, versículo 25, e lemos: portanto, abandonai a mentira e falai a verdade com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Primeira área de cuidado que todo cristão deve ter com a sua língua é com relação à mentira. A Bíblia diz que Deus é o Criador de todas as coisas. E o diabo é chamado de pai apenas de uma coisa. O diabo é o pai da mentira. O diabo é o pai da mentira. Cuidado com a mentira. Mesmo pequena, por menor que seja, nos coloca no caminho da destruição. Nos põe em risco de colocar em chamas todo o curso da nossa existência. Mas há uma segunda área ainda, a qual todo cristão é desafiado a prestar atenção e aprender a controlar a sua língua. Não apenas com relação à mentira, mas em segundo lugar com relação a palavras torpes. Palavras torpes, esse mesmo capítulo 4 de Efésios, o versículo 29, diz o seguinte, Efésios 4, 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que a ouvem. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Uma outra área, uma segunda área que todo cristão precisa ter cuidado e aprender a controlar a sua língua, é com as chamadas palavras torpes. Palavra torpe, nesse versículo, é o oposto exato de palavra que promove edificação. De um lado, palavras que abençoam, palavras que edificam, palavras que trazem vida. Do outro lado, palavras que destroem, palavras que causam confusão, palavras torpes. O oposto de palavra torpe é palavra que edifica e abençoa. É por isso que algumas traduções da Bíblia trazem não palavras torpes, mas sim palavras de destruição. Alguém tem essa tradução? Palavras de destruição? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que a ouvem. O ideal para o cristão é que a sua boca seja usada por Deus, seja usada como fonte de vida, como fonte de bênção. E como é bom quando uma fonte de vida e de bênção, uma palavra boa vinda de alguém, vem ao nosso encontro. Às vezes a gente está para baixo, precisando de um conselho, precisando de um encorajamento, precisando de uma palavra de ânimo e incentivo, e então vem essa palavra que é boa e necessária para a edificação. E levanta a gente, e renova a nossa esperança. Quando a gente estava perdendo o fôlego, vem essa palavra que promove a edificação e nos dá vida nova, e nos encoraja a continuar além e caminhar mais um pouco. Olha, não desiste não, você vai conseguir, o Senhor é contigo,
Deus vai te abençoar. Confia no Senhor e Ele vai fazer a parte dele. Como é bom quando nós recebemos essa palavra que é boa e necessária para a edificação. E como é prejudicial quando, ao invés de uma palavra boa e necessária para a edificação, vem uma palavra torpe. Vem uma palavra que causa destruição. Uma palavra que coloca mais para baixo. Uma palavra que ofende, uma palavra que desanima, uma palavra que humilha. São dois caminhos apenas, palavras torpes ou palavras que edificam. E eu e você, como cristãos, gente que pertence ao Senhor Jesus, selado pelo Espírito Santo, tem o desafio de aprender a controlar a língua, não permitindo que saia da nossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra que traga destruição, que traga condenação, que seja de ofensa, que seja para colocar para baixo. Cuidado com as palavras torpes. Você é chamado a dizer aquilo que traz vida e edifica e abençoa, e não aquilo que ofende, humilha e destrói. Mas essa foi apenas a segunda área na qual eu e você precisamos aprender a controlar as nossas línguas. Em primeiro lugar, com relação à mentira. Em segundo lugar, com relação a palavras torpes. Terceiro lugar, todo cristão precisa aprender a controlar a sua língua no que diz respeito à fofoca. Provérbios, o capítulo 18, versículo 8. Provérbios, o capítulo 18, versículo 8. As palavras do fofoqueiro, ou as palavras do difamador, são como doces e chegam ao íntimo do ser. As palavras do difamador, do fofoqueiro, são como doces e chegam ao íntimo do ser. Fofoca é uma coisa que atrai as pessoas. O ser humano é naturalmente curioso. O ser humano é naturalmente curioso. E aí vem alguém, um enviado de Satanás, muitas vezes, na sua vida e diz: você não sabe da última. Espero em Deus que a sua reação e a minha seja: e não quero nem saber mesmo. Mas geralmente não é o que acontece. Geralmente, o que a gente fica tentado a fazer é mesmo? O que foi? Justamente porque as palavras do difamador são como doce, são como um negócio que atrai e pega a gente de jeito lá dentro, chega ao íntimo do nosso ser, de modo que a gente até tende a fazer silêncio para poder ouvir melhor. Se chega alguém perto de você e fala: estou com uma para te contar, é capaz de alguém até se ajeitar na cadeira para poder ouvir melhor, para poder não perder nenhum detalhe. É ou não é assim? As palavras do difamador são como doce. O ser humano gosta, o ser humano tem essa tendência. Mas o nosso desafio enquanto cristãos é aprender a controlar a língua. É aprender a saber aquilo que deve ser dito e aquilo que não deve ser dito. Ainda mais no que diz respeito à fofoca, que não apenas traz prejuízo para nós mesmos, mas atinge outra pessoa, que não está nem sabendo do que aconteceu, que não tem nem ideia de que estão falando dela. O meu desafio e o seu desafio é que aprendamos a controlar a nossa língua com relação à fofoca, porque além de nos colocar no caminho da destruição, acaba destruindo e atingindo outras pessoas
que nem imagina o que está acontecendo. E quando ela vai se dar conta, o prejuízo já foi feito. Quando ela vai perceber que alguém falou alguma coisa, já era, não dá para voltar atrás. Cuidado com a fofoca. Quarto e último lugar, murmuração. Murmuração é outro aspecto no qual nós precisamos aprender a domar a nossa língua. Em primeiro lugar, mentira. Em segundo lugar, palavras torpes. Em terceiro lugar, fofoca. E em quarto e último lugar, murmuração. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 2, versículos 14 e 15, dizem o seguinte, segundo aos Coríntios 2, versículos 14 e 15, dizem o seguinte: fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas. Não, não é esse texto. Não é esse texto. Fazei todas as coisas sem... Perdão, Filipenses 2, 14 e 15. Filipenses 2, 14 e 15. Filipenses 2, 14 e 15. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, íntegros no meio de uma geração corrupta e perversa, na qual resplandeceis como luminares no mundo. Fazei todas as coisas sem murmuração nem contendas. Fazei todas as coisas sem queixas. Murmuração é uma outra área na qual todo cristão precisa prestar bastante atenção para que não faça, para que não haja murmuração, queixas e reclamação. E murmuração é exatamente isso, é reclamação. O grande problema da murmuração é que nós não reconhecemos a bondade e a grandeza de Deus. Quando eu e você murmuramos, nós estamos de outra forma dizendo: Deus disse que ia cuidar de mim. Deus disse que seria o meu bom pastor, que não deixaria nada faltar para mim. Eu acho que Ele não está fazendo um serviço muito bom. Eu acho que Deus não está cumprindo o papel dele direito. Eu estou insatisfeito com Deus. É isso que a murmuração significa. É isso que a murmuração quer dizer. Quando eu e você murmuramos, nos tornamos pessoas cheias de queixas, nós estamos, em outras palavras, dizendo: Deus não está cuidando de mim o suficiente. Deus não está sendo bom o bastante para mim. Deus está deixando a desejar. Em diversos textos ao longo de toda a Bíblia, desde o Antigo Testamento, a murmuração sempre foi reprovada por Deus. O povo de Deus que foi peregrino no deserto por tanto tempo, o povo que reclamava. Quando eu paro para ler a história e o tempo em que o povo esteve peregrinando no deserto, me dá uma indignação com aquele pessoal. Eu penso, caramba, eles viram Deus fazer tanta coisa, tirá-los com mão poderosa do Egito, e eles ainda reclamam. Será que eles acham que Deus não vai cuidar deles? Essa impressão é só minha ou você tem essa impressão também? A triste realidade é que, muitas vezes, eu e você somos exatamente como aquele povo. Deus cuida de nós, Deus nos sustenta, Deus provê nas nossas vidas, e nós murmuramos.
e nós reclamamos, e nós não nos tornamos pessoas gratas e agradecidas a Deus. Murmurar significa dizer que Deus não está cuidando de nós. E eu e você, cristãos, que cremos em Deus, somos chamados a cuidar da nossa língua, também na área da murmuração. Tiago, voltando agora para o nosso texto inicial e caminhando para o encerramento, Tiago nos fala do enorme poder da língua. Tão pequena, escondida dentro da boca, mas quanta coisa a língua pode realizar. E ele termina dizendo, no versículo 11, será que da mesma fonte podem jorrar água doce e água amarga? Será que da mesma fonte podem jorrar água doce e água amarga? Será que a mesma pessoa que diz pertencer a Deus, ser morada do Espírito Santo de Deus, pode usar a sua boca para bendizer a Deus e ao mesmo tempo para mentir, e ao mesmo tempo para palavras torpes, e ao mesmo tempo emprestar a sua boca para fofoca, ao mesmo tempo ceder a sua boca à murmuração? E a resposta é evidente, é implícita, é uma pergunta retórica. Não! Da mesma fonte não pode jorrar água doce e água amarga. Se você é fonte de vida, é fonte de água doce, que palavras de vida e palavras doces brotem da sua boca. Eu reconheço que é muito difícil nós controlarmos a língua. É muito difícil nós domarmos a nossa língua. É por isso que é sinal de maturidade espiritual. A língua é uma área da nossa vida que afeta todo mundo praticamente. E é justamente por isso que eu gostaria de encerrar a mensagem dessa manhã. Eu quero convidar o nosso pastor para vir aqui à frente e orar por você, amado irmão, amada irmã, que tem sido fonte, que está jorrando água doce, mas de vez em quando jorra água amarga também. Seja por meio da mentira, seja por meio de palavras torpes, de fofoca, de murmuração, não importa a área que seja, mas você pertence ao Senhor Jesus, e de vez em quando sai água amarga, sai água que faz mal, sai água que destrói. Eu quero orar por você, e se você gostaria de orar conosco, eu quero te convidar a se colocar de pé, para que o Senhor nos ajude a